Olá, muito bom dia. Audiência do programa JTT Amanhã com Dignidade. Nós contamos hoje aqui com a presença da artista plástica Vanessa Zancanaro. Em princípio, ela estaria aqui juntamente com Jaciara Machuga, que é uma comunicadora popular, mas ela se encontra nesse momento em trânsito, não conseguiu ainda parar o carro para entrar no estúdio. Vanessa, bom dia, muito obrigado pela presença aqui. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer estar aqui hoje, né? Ainda mais para falar sobre um assunto tão interessante, tão em pauta hoje, né? E a nossa Jace está com um probleminha no trânsito, mas já ela aparece. Maravilha. Bom, a Jaciara e a Vanessa estão liderando uma coleta de assinaturas para tentar incluir nas emendas parlamentares do deputado federal Pedro Uczai de Santa Catarina, no orçamento participativo do deputado, uma proposta, um projeto que trata do combate à violência contra as mulheres. Eu queria que a Vanessa explicasse quais as características desse projeto e como anda essa articulação para que seja viabilizado mesmo. Então, Sérgio, o projeto Aurora, né, nós escolhemos esse nome, não foi à toa, o projeto Aurora, ele remete ao renascimento, né, a ressignificação para essas mulheres vítimas de violência doméstica, e o projeto está na fase de assinaturas, né, nós já captamos as 400 assinaturas necessárias, né. No dia 15 de julho, nós teremos audiência de votação no projeto. Então, o projeto ganhando, né, nessa votação, nós levaremos alguns delegados para votar em nosso projeto. Ele vai para a segunda fase, que é a coleta de assinaturas virtuais, né. O projeto Aurora, ele está concorrendo a uma verba de R$ 1 milhão, né, para nós trabalharmos em Santa Catarina. Nosso sonho, né, claro, é que se torne uma política pública, e o projeto consiste basicamente em resgatar essas mulheres que são vítimas, que foram vítimas de violência doméstica através da arte, da cultura, da comunicação. Eu, como artista, eu acredito muito no poder transformador da arte, né. Claro. Então, eu acredito que a arte, ela tem um poder, eu acho que todo artista que está com o coração e a mente alinhados, ele sabe e reconhece o poder transformador da arte. E nada melhor do que levar esse poder, né, de cura, de ressignificar para essas mulheres que sofrem tanto. Hoje, nossos índices de feminicídio no Brasil estão cada vez mais, nossa, está alarmante, né, Sérgio? Está muito Verdade. alarmante. Todos os dias nós vemos noticiário com casos e mais casos de violência doméstica, vítimas de feminicídio. A maioria dessas mulheres sofre essas agressões por companheiros ou ex-companheiros. E a arte tem um detalhe, que é a comunicação não verbal. É muito difícil quando você sofre violência doméstica, quando você é vítima de tal violência, você falar sobre isso. A arte, ela tem o poder de te dar voz, sem que você seja explícito, né. Então nós contaremos com psicólogas, arteterapeutas, para que através dessas oficinas artísticas, elas consigam identificar essas mulheres, sem que nós sejamos explícitas, né, sem que nós geremos nenhum tipo de constrangimento, não queremos gerar nenhum tipo de constrangimento para essas mulheres, mas nós queremos oferecer apoio jurídico, apoio psicológico e, claro, a devolução da autoestima e a ressignificação de todos os traumas causados por esse tipo de violência. Bom, se você me permitir, Vanessa, eu tenho alguns números aqui, é, como você falou, alarmantes em questão da violência contra a mulher. Por exemplo, em 2024, foram, foi um estupro a cada 6 minutos no Brasil. É, a violência doméstica, um aumento de 9,8%, ameaças 16,5%, perseguição 34,5%, violência psicológica 33,8% e um aumento nos estupros de 6,5%. São Exatamente. realmente estarrecedores, né? É,
precisa mesmo de uma atuação maior na questão da prevenção, porque parece que a Lei Maria da Penha por si só não consegue resolver esse problema, né, Vanessa? É verdade. Então, eu acredito que não exista hoje um programa preventivo sobre violência doméstica. Eu acho extremamente importante. Por quê? Porque nem todas as mulheres vítimas de violência doméstica, elas têm o ímpeto de prestar queixa, de ir até pedir um socorro, né. Então, nós temos também o intuito de trabalhar de forma preventiva, ajudando as mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência, seja ela psicológica, né, seja uma violência verbal ou uma violência física, para que elas consigam se dar conta a tempo, né. Nós também temos o intuito de conscientizar jovens nas escolas, por exemplo. Nós temos algumas parcerias, nós conversamos com alguns institutos de educação, né, inclusive a Universidade Católica, nós conversamos com o IFC, e nós temos o intuito de conscientizar jovens, adolescentes que estão entrando nessa fase de namoro, de relacionamento, ir até as escolas fazer palestras, levar autoridades, promotoras e falar sobre isso abertamente com jovens, porque o grande intuito do projeto, além de ressignificar os traumas de quem já sofreu, é evitar que esses números cresçam, né? Então nós temos a possibilidade de conscientizar jovens nas escolas, nas universidades, para que eles compreendam como a nossa sociedade molda o ódio às mulheres, né? Nós hoje vivemos numa sociedade patriarcal, misógina e portanto, números tão crescentes. Um outro dado importante que eu trago, Sérgio, é que 63,6% dessas mulheres são negras. Então, Um o recorte racial, né? racismo, exatamente, o racismo Uhum. também é a raiz deste problema. Eu acredito que o racismo é a raiz de vários problemas na sociedade, né, e também não poderia ser diferente nos feminicídios. As mulheres negras são grande maioria. Bom, a gente está aqui com a presença também da Jaciara Machuga, acabou de entrar no estúdio. Muito obrigado pela presença aqui, Jaciara. A Jaciara foi candidata a prefeita de São Bento do Sul nas últimas eleições. Ela obteve 2.159 votos. Encarou também a questão da violência política contra a mulher, né? Queria que você contasse para nós aí, Jaciara, o que você teve que enfrentar para poder abrir esse flanco aí de atuação política da mulher também em São Bento do Sul. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos do Portal Desacato. É um grande prazer estar aqui novamente. E, Sérgio, que desafio, né? Um desafio bastante grande. Ser mulher, estar na política e ser candidata a prefeita, né? Estar na política já é um grande desafio. Eu costumo dizer assim que a sociedade. Eu estou me ajustando aqui, que eu estou em Canoinhas, estou em viagem, estou me ajustando aqui. Tá ótimo. Com certeza, um grande desafio. E uma das coisas que me chocou bastante, Sérgio, durante a campanha eleitoral, que os homens acabam não aceitando muito bem que uma mulher esteja, principalmente como uma candidata majoritária, né? Durante uma visita que eu fiz, até o Luiz Carlos Pedroso estava me acompanhando, e quando eu falava com essa liderança, ele não olhava para mim. Ele, inclusive, direcionava o corpo para outro homem e não para mim. Então, ali, eu fiquei bem impactada, assim, porque ainda não reconhece, e é muito difícil reconhecer a força, a capacidade, a competência da mulher e nesse meio político. Isso foi uma das coisas, assim, que me chocou. E, lógico, tiveram diversos acontecimentos, desde violência política de gênero, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, mas é um mundo o mundo político ainda precisa de muitas modificações, sabe, Sérgio e Vanessa, os demais que estão nos assistindo. Mas nós precisamos estar neste meio, para que as pessoas se acostumem um pouco mais, não só com esse cenário todo masculino, mas que mulheres estejam na política. E assim, uma vai incentivando a outra, vai motivando, e a gente ganha cada vez mais força.
Importante colocar, Jaciara, que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aprovou no dia 28 de maio, semana passada, o projeto de lei 2341 de 2024, que protege mulheres vítimas de violência política. Agora está na Comissão de Constituição e Justiça e, entre outras coisas, ele permite ao juiz proibir o contato com a vítima, retirar o conteúdo ofensivo das redes sociais e o direito de resposta, sem que a mulher tenha que registrar um boletim de ocorrência. Suspende o porte de armas e a reeducação para o agressor, um acompanhamento psicossocial e restrição de ir a alguns locais. Então, a gente espera, né, que tenha essa aprovação. Então, já existe algumas tramitações acontecendo para diminuir essa violência política, né, Jaciara e Vanessa? Porque, assim, é constante, Sérgio. Eu estou na política desde 2022, né, final de 2022. Dali em diante, é diariamente. Então, os ataques, as ameaças, e, assim, eu uso a lei, sabe, Sérgio? E eu acho que se tem, é para a gente usar. Então, os agressores, eu entro com processo, né, contra eles, faço boletim de ocorrência, tenho um advogado criminalista hoje junto, para a gente encaminhar todas essas denúncias, e tem dado resultado, sabe, Sérgio? É importante que as mulheres façam uso da lei porque ela existe, né? E assim, é muito crescente esse número. E eu digo que você não precisa falar nada para eles te ofenderem, para te ameaçarem, enfim. Durante a campanha eleitoral, até um cidadão de São Bento do Sul me ameaçou de morte. E aí eu fiz o Imagina. boletim de ocorrência, a polícia investigou, descobriu quem era, tomou meu depoimento dele, e assim, eles vêm sempre com aquele papo assim, eu não tenho nada contra ela, não vou fazer nada com ela, se eu encontrar na rua, não sei o quê, mas eu não gosto do partido dela, né, o PT. Então, escancara aí o que é estar na política e ainda sendo mulher, Sérgio. Uhum. Bom, em relação ao projeto em si, são oficinas que vocês estão propondo, seria mais ou menos isso, e como é que ele vai abranger o estado inteiro, se conseguir ser viabilizado através do gabinete do deputado Pedro Kizai? Sérgio, sim, são através de oficinas de arte, cultura, comunicação, juntando esses três eixos aí para a gente trabalhar. A princípio, Sérgio, nós vamos mapear o estado para ver quais as regiões que a gente vai fazer esse projeto, porque com o recurso que nós estamos pleiteando, ele não consegue cobrir o estado inteiro. Por isso, dá vontade e do começo, esse pontapé inicial aí desse projeto para que torne uma política pública, né? Nós gostaríamos que todas as cidades e todos os estados tivessem, então, esse projeto que é maravilhoso. A Vanessa já explicou ali, né, Vanessa, como funciona, o que vai oferecer e o que as mulheres podem esperar disso, porque até o nome, Aurora, né, tem um grande significado, o renascer, o pertencer, e é isso que nós gostaríamos, Sérgio, tanto Vanessa, eu, quantas mulheres que nos assistem agora, passaram ou podem passar algum tipo de violência, e muitas vezes elas nem sabem que estão sofrendo violência, seja ela psicológica, financeira, patrimonial, qualquer tipo de violência. Então, assim, o intuito desse projeto também é a prevenção, né? E não só as mulheres que vão poder participar. As oficinas, sim, as oficinas são para as mulheres, mas nós gostaríamos muito de oferecer palestras para os homens também, porque a violência, né, são a parte masculina ali que pratica. Então, nós precisamos conscientizar e que eles participem e que entendam, que também entendam quais são os tipos de violência, sabe, Sérgio? Então, é um projeto super bacana, pensado com muito carinho, né, Vanessa? Muito carinho, muito desenvolvido e uma aceitação incrível, Sérgio. Nós tivemos em São Bento do Sul, Jaraguá, hoje estou aqui em Jaraguá. Canoinhas, Planalto Norte, para a gente falar sobre esse projeto. E foi um chamado, né, Vanessa? Foi assim, as mulheres parece que estão esperando um projeto assim. Então, nós gostaríamos muito, muito, assim, do apoio popular também,
para a segunda fase do projeto. Não sei se a Vanessa já explicou ali como funciona o orçamento participativo do deputado Pedro, desse que nós vamos, então, pleitear esse recurso. Eu gostaria de complementar sobre as fases do projeto, na verdade não as fases, o processo de funcionamento, né. Então nós ainda estamos, melhorando o nosso projeto, porque nós temos conversado com promotoras, né, promotora da mulher, procuradoras e mulheres que também estão nessa luta, para melhorar o nosso projeto, né, viabilizar. Um dado, importante é que essas mulheres muitas vezes não saem dessa relação, Sérgio, por não ter uma fonte de renda, né. Então o que acontece é que nós pretendemos ensinar essas mulheres através dessas oficinas. Não é só a questão de identificação da violência, elas vão aprender, né, a pintar tecidos, telas, vão aprender a se comunicar melhor, vão aprender, nós pretendemos trazer, palestras e workshops de empreendedorismo, para elas aprenderem a comercializar tudo que elas vão aprender a fazer nessas oficinas. Porque muitas mulheres, eu na minha infância, né, eu presenciei violência doméstica, né, eu cresci assistindo violência doméstica, e a falta de renda, né, a falta da segurança financeira, da segurança alimentar, para conseguir cuidar dos próprios filhos sozinha, impede muitas vezes essas mulheres de irem buscar socorro, né, de ligar no 180, elas têm receio às vezes de procurar os canais e a proteção, né, as proteções que estão disponíveis, porque elas têm medo de sair dessa relação e não ter uma renda para sustentar os próprios filhos. Então também esse é um fator bem relevante no projeto, a geração de renda para essas mulheres que estão sendo vítimas de violência e se sentem inseguras financeiramente, para que possam retomar suas vidas fora desse relacionamento abusivo e violento. Vanessa Jaciara, eu estou entrando aqui porque o Sérgio Honres caiu, então a gente vai ter que... A gente também já estava nos minutos finais, né? Eu estava acompanhando a entrevista, então eu vou passar para a Jaciara fazer o seu fechamento e depois um minutinho só, porque aí a gente já está com o nosso horário extrapolado, assim. É contigo, Jaciara. Bom dia, Rosângela, tudo bem? Obrigada por nos receber aqui no canal, nesse importante projeto, então, Aurora, que é para tratar da violência contra a mulher, que a gente sabe que os números crescem cada vez mais. E, através desse projeto tão importante, nós gostaríamos, e o intuito todinho é que torne uma política pública para a gente trabalhar com essas mulheres. Quando a Vanessa fala que ela presenciou violência doméstica, e eu falo que eu sou uma sobrevivente desde o útero da minha mãe. Então, é muito maior o significado desse projeto. Eu gostaria de agradecer, estamos nos finalmente aqui, e quem quiser saber mais sobre o projeto, como é que funciona, como é que a gente vai fazer essa captação de recurso, e para a gente poder explicar mais, tem a segunda fase, que é a votação virtual, então nós vamos precisar de muita ajuda, principalmente aqui do Portal Desacato. Podem entrar em contato com o nosso Instagram ali, a Vanessa, a Jaciara Machuga. Se digitar Jaciara Machuga, vocês vão me encontrar lá, a Vanessa Zancanaro também. E nós podemos esclarecer aí, e desde já eu agradeço e peço o apoio de todo mundo para que, de mãos dadas e corações, né, juntos, a gente possa levar adiante esse projeto tão importante. Agora é contigo, Vanessa. Então, também gostaria de agradecer, né, gostaria de reforçar que as mulheres, para se defender, né, em caso de violência, elas podem ligar para 180, está 24 horas disponível, né, existe um número de WhatsApp que elas podem salvar no celular, né, é uma assistente virtual chamada Pagu, é um número de Brasília, inclusive, eu posso passar, eu vou expor esse número também no meu Instagram, né? E existem as casas das mulheres brasileiras, que também podem recolher essas mulheres e prestar uma assistência inicial,
né? Então, gostaria de agradecer e finalizar minha fala dizendo que a arte tem o poder de salvar e de transformar nossas vidas, né? Então, muito obrigada e vamos seguir com o nosso projeto Aurora. Obrigada pelo apoio. Com certeza, eu que agradeço a presença da Vanessa, da Jaciara. Com certeza o Sérgio Honres estaria agradecendo vocês nesse momento. Uma ótima semana e a gente segue aqui com a programação. Antes da Olá, muito bom dia. Audiência do programa JTT Amanhã com Dignidade. Nós contamos hoje aqui com a presença da artista plástica Vanessa Zancanaro. Em princípio, ela estaria aqui juntamente com Jaciara Machuga, que é uma comunicadora popular, mas ela se encontra nesse momento em trânsito e não conseguiu ainda parar o carro para entrar no estúdio. Vanessa, bom dia, muito obrigado pela presença aqui. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer estar aqui hoje, né, ainda mais para falar sobre um assunto tão interessante, tão em pauta hoje, né, e a nossa Jace está com um probleminha no trânsito, mas já ela aparece. Maravilha. Bom, a Jaciara e a Vanessa estão liderando uma coleta de assinaturas para tentar incluir nas emendas parlamentares do deputado federal Pedro Uczai, de Santa Catarina, no orçamento participativo do deputado, uma proposta, um projeto que trata do combate à violência contra as mulheres. Eu queria que a Vanessa explicasse quais as características desse projeto e como anda essa articulação para que seja viabilizado mesmo. Então, Sérgio, o projeto Aurora, né, nós escolhemos esse nome, não foi à toa, o projeto Aurora, ele remete ao renascimento, né, a ressignificação para essas mulheres vítimas de violência doméstica, e o projeto está na fase de assinaturas, né, nós já captamos as 400 assinaturas necessárias, né. No dia 15 de julho nós teremos a audiência de votação no projeto. Então o projeto ganhando, né, nessa votação, nós levaremos alguns delegados para votar em nosso projeto. Ele vai para a segunda fase, que é a coleta de assinaturas virtuais, né. O projeto Aurora, ele está concorrendo a uma verba de R$1 milhão, né, para nós trabalharmos em Santa Catarina. Nosso sonho, né, claro, é que se torne uma política pública, e o projeto consiste basicamente em resgatar essas mulheres que são vítimas, que foram vítimas de violência doméstica através da arte, da cultura, da comunicação. Eu, como artista, eu acredito muito no poder transformador da arte, né. Então, Claro. eu acredito que a arte, ela tem um poder, eu acho que todo artista que está com o coração e a mente alinhados, ele sabe e reconhece o poder transformador da arte. E nada melhor do que levar esse poder, né, de cura, de ressignificar para essas mulheres que sofrem tanto. Hoje, nossos índices de feminicídio no Brasil estão cada vez mais. Nossa, tá alarmante, né, Sérgio? Tá muito Verdade. alarmante. Todos os dias nós vemos noticiário com casos e mais casos de violência doméstica, vítimas de feminicídio. A maioria dessas mulheres sofre essas agressões por companheiros ou ex-companheiros. E a arte tem um detalhe, que é a comunicação não verbal. É muito difícil quando você sofre violência doméstica, quando você é vítima de tal violência, você falar sobre isso. A arte, ela tem o poder de te dar voz, sem que você seja explícito, né. Então nós contaremos com psicólogas, arteterapeutas, para que através dessas oficinas artísticas, elas consigam identificar essas mulheres, sem que nós sejamos explícitas, né, sem que nós
geremos nenhum tipo de constrangimento, não queremos gerar nenhum tipo de constrangimento para essas mulheres, mas nós queremos oferecer apoio jurídico, apoio psicológico e, claro, a devolução da autoestima e a ressignificação de todos os traumas causados por esse tipo de violência. Bom, se você me permitir, Vanessa, eu tenho alguns números aqui, como você falou, alarmantes em questão da violência contra a mulher. Por exemplo, em 2024, foi um estupro a cada 6 minutos no Brasil. A violência doméstica, um aumento de 9,8%, ameaças 16,5%, perseguição 34,5%, violência psicológica 33,8% e um aumento nos estupros de 6,5%. São Exatamente. realmente estarrecedores, né? Precisa mesmo de uma atuação maior na questão da prevenção, porque parece que a Lei Maria da Penha, por si só, não consegue resolver esse problema, né, Vanessa? É verdade. Então, eu acredito que não exista hoje um programa preventivo sobre violência doméstica. Eu acho extremamente importante. Por quê? Porque nem todas as mulheres vítimas de violência doméstica, elas têm o ímpeto de prestar queixa, de ir até pedir um socorro, né? Então, nós temos também o intuito de trabalhar de forma preventiva, ajudando as mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência, seja ela psicológica, né, seja uma violência verbal ou uma violência física, para que elas consigam se dar conta a tempo, né? Nós também temos o intuito de conscientizar jovens nas escolas, por exemplo. Nós temos algumas parcerias, nós conversamos com alguns institutos de educação, né, inclusive a Universidade Católica, nós conversamos com o IFC, e nós temos o intuito de conscientizar jovens, adolescentes que estão entrando nessa fase de namoro, de relacionamento, ir até as escolas fazer palestras, levar autoridades, promotoras e falar sobre isso abertamente com jovens, porque o grande intuito do projeto, além de ressignificar os traumas de quem já sofreu, é evitar que esses números cresçam, né? Então nós temos a possibilidade de conscientizar jovens nas escolas, nas universidades, para que eles compreendam como a nossa sociedade molda o ódio às mulheres, né? Nós hoje vivemos numa sociedade patriarcal, misógina e, portanto, números tão crescentes. Um outro dado importante que eu trago, Sérgio, é que 63,6% dessas mulheres são negras. Então, Um o recorte racial, né? racismo, exatamente, o racismo também é a raiz deste problema. Eu acredito que o racismo é a raiz de vários problemas na sociedade, né? E também não poderia ser diferente nos feminicídios. As mulheres negras são grande maioria. Bom, a gente está aqui com a presença também da Jaciara Machuga, acabou de entrar no estúdio. Muito obrigado pela presença aqui, Jaciara. A Jaciara foi candidata a prefeita de São Bento do Sul nas últimas eleições. Ela obteve 2.159 votos. Encarou também a questão da violência política contra a mulher, né? Queria que você contasse para nós aí, Jaciara, o que você teve que enfrentar para poder abrir esse flanco aí de atuação política da mulher também em São Bento do Sul. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos do Portal Desacato. É um grande prazer estar aqui novamente. E, Sérgio, que desafio, né? Um desafio bastante grande. Ser mulher, estar na política e ser candidata a prefeita, né? Estar na política já é um grande desafio. Eu costumo dizer assim que a sociedade... eu estou me ajustando aqui, que eu estou em Canoinhas, estou em viagem, estou me ajustando aqui. Tá ótimo. Com certeza um grande desafio. E uma das coisas que me chocou bastante, Sérgio, durante a campanha eleitoral, que os homens acabam não aceitando muito bem que uma mulher esteja, principalmente como uma candidata majoritária, né? Durante uma visita que eu fiz, até o Luiz Carlos Pedroso estava me acompanhando, e quando eu falava com essa liderança, ele não olhava para mim,
Ele, inclusive, direcionava o corpo para outro homem e não para mim. Então, ali, eu fiquei bem impactada, assim, porque ainda não reconhece, e é muito difícil reconhecer a força, a capacidade, a competência da mulher e nesse meio político. Isso foi uma das coisas, assim, que me chocou. E, lógico, tiveram diversos acontecimentos, desde violência política de gênero, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, mas é um mundo que, o mundo político ainda precisa de muitas modificações, sabe, Sérgio e Vanessa, os demais que estão nos assistindo. Mas nós precisamos estar neste meio, para que as pessoas se acostumem um pouco mais, não só com esse cenário todo masculino, mas que mulheres estejam na política. E assim, uma vai incentivando a outra, vai motivando, e a gente ganha cada vez mais força. Importante colocar, Jaciara, que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aprovou no dia 28 de maio, semana passada, o projeto de lei 2341 de 2024, que protege mulheres vítimas de violência política. Agora está na Comissão de Constituição e Justiça e, entre outras coisas, ele permite ao juiz proibir o contato com a vítima, retirar o conteúdo ofensivo das redes sociais e o direito de resposta, sem que a mulher tenha que registrar um boletim de ocorrência. Suspende o porte de armas e a reeducação para o agressor, um acompanhamento psicossocial e restrição de ir a alguns locais. Então, a gente espera, né, que tenha essa aprovação. Então, já existe algumas tramitações acontecendo para diminuir essa violência política, né, Jaciara e Vanessa? Porque, assim, é constante, Sérgio. Eu estou na política desde 2022, né, final de 2022. Dali em diante, é diariamente. Então, os ataques, as ameaças, e, assim, eu uso a lei, sabe, Sérgio? E eu acho que se tem, é para a gente usar. Então, os agressores, eu entro com processo, né, contra eles, faço boletim de ocorrência, tenho um advogado criminalista hoje junto, para a gente fazer, encaminhar todas essas denúncias, e tem dado resultado, sabe, Sérgio? É importante que as mulheres façam uso da lei porque ela existe, né? E assim, é muito crescente esse número. E eu digo que você não precisa falar nada para eles te ofenderem, para te ameaçarem, enfim. Durante a campanha eleitoral, até um cidadão de São Bento do Sul me ameaçou de morte. E aí eu fiz o boletim de ocorrência, a polícia investigou, descobriu quem era, tomou meu depoimento dele, e assim, eles vêm sempre com aquele papo assim, eu não tenho nada contra ela, não vou fazer nada com ela, se eu encontrar na rua, não sei o quê, mas eu não gosto do partido dela, né, o PT. Então, escancar aí o que é estar na política e ainda sendo mulher, Sérgio. Uhum. Bom, em relação ao projeto em si, são oficinas que vocês estão propondo, seria mais ou menos isso, e como é que ele vai abranger o estado inteiro, se conseguir ser viabilizado através do gabinete do deputado Pedro Kizai? Sérgio, sim, são através de oficinas de arte, cultura, comunicação, juntando esses 3 eixos aí para a gente trabalhar. A princípio, Sérgio, nós vamos mapear o estado para ver quais as regiões que a gente vai fazer esse projeto, porque com o recurso que nós estamos pleiteando, ele não consegue cobrir o estado inteiro. Por isso, dá vontade e do começo, esse pontapé inicial aí, desse projeto, para que torne uma política pública, né? Nós gostaríamos que todas as cidades e todos os estados tivessem, então, esse projeto que é maravilhoso. A Vanessa já explicou ali, né, Vanessa, como funciona, o que vai oferecer e o que as mulheres podem esperar disso, porque até o nome, Aurora, né, tem um grande significado, o renascer, o pertencer, e é isso que nós gostaríamos, Sérgio, tanto Vanessa, eu, quantas mulheres que nos assistem agora, passaram ou podem passar algum tipo de violência, e muitas vezes elas nem sabem que estão sofrendo violência, seja ela psicológica, financeira, patrimonial,
qualquer tipo de violência. Então, assim, o intuito desse projeto também é a prevenção, né? E não só as mulheres que vão poder participar. As oficinas, sim, as oficinas são para as mulheres, mas nós gostaríamos muito de oferecer palestras para os homens também, porque a violência, né, são a parte masculina ali que pratica. Então, nós precisamos conscientizar e que eles participem, que entendam, que também entendam quais são os tipos de violência, sabe, Sérgio? Então, é um projeto super bacana, pensado com muito carinho, né, Vanessa? Muito carinho, muito desenvolvido e uma aceitação incrível, Sérgio. Nós tivemos em São Bento do Sul, Jaraguá, hoje estou aqui em Jaraguá. Canoinhas, Planalto Norte, para a gente falar sobre esse projeto. E foi um chamado, né, Vanessa? Foi assim, as mulheres parece que estão esperando um projeto assim. Então, nós gostaríamos muito, muito, assim, do apoio popular também para a segunda fase do projeto. Não sei se a Vanessa já explicou ali como funciona o orçamento participativo do deputado Pedro, desse que nós vamos, então, pleitear esse recurso. Eu gostaria de complementar sobre as fases do projeto. Na verdade, não as fases, o processo de funcionamento, né? Então, nós ainda estamos melhorando o nosso projeto, porque nós temos conversado com promotoras, né? Promotora da mulher, procuradoras e mulheres que também estão nessa luta para melhorar o nosso projeto, né? Viabilizar. Um dado importante é que essas mulheres muitas vezes não saem dessa relação, Sérgio, por não ter uma fonte de renda. Né? Então, o que acontece é que nós pretendemos ensinar essas mulheres através dessas oficinas. Não é só a questão de identificação da violência, elas vão aprender, né, a pintar tecidos, telas, vão aprender a se comunicar melhor, vão aprender. Nós pretendemos trazer palestras e workshops de empreendedorismo para elas aprenderem a comercializar tudo que elas vão aprender a fazer nessas oficinas. Porque muitas mulheres, eu na minha infância, né, eu presenciei violência doméstica, né, eu cresci assistindo violência doméstica, e a falta de renda, né, a falta da segurança financeira, da segurança alimentar para conseguir cuidar dos próprios filhos sozinha, impede muitas vezes essas mulheres de irem buscar socorro, né, de ligar no 180, elas têm receio às vezes de procurar os canais e a proteção, né, as proteções que estão disponíveis, porque elas têm medo de sair dessa relação e não ter uma renda para sustentar os próprios filhos. Então, também, esse é um fator bem relevante no projeto, a geração de renda para essas mulheres que estão sendo vítimas de violência e se sentem inseguras financeiramente para que possam retomar suas vidas fora desse relacionamento abusivo e violento. Vanessa Jaciara, eu estou entrando aqui porque o Sérgio Honres caiu, então a gente vai ter que. A gente também já estava nos minutos finais, né? Eu estava acompanhando a entrevista, e então eu vou passar para a Jaciara fazer o seu fechamento e depois um minutinho só, porque aí a gente já está com o nosso horário extrapolado, assim. É contigo, Jaciara. Bom dia, Rosângela, tudo bem? Obrigada por nos receber aqui no canal, nesse importante projeto, então, Aurora, que é para tratar da violência contra a mulher, que a gente sabe que os números crescem cada vez mais. E, através desse projeto tão importante, nós gostaríamos, e o intuito todinho é que torne uma política pública para a gente trabalhar com essas mulheres. Quando a Vanessa fala que ela presenciou violência doméstica, e eu falo que eu sou uma sobrevivente desde o útero da minha mãe. Então, é muito maior o significado desse projeto. Eu gostaria de agradecer, estamos nos finalmente aqui, e quem quiser saber mais sobre o projeto, como é que funciona, como é que a gente vai fazer essa captação de recurso, e para a gente poder explicar mais, tem a segunda fase, que é a votação virtual, então nós vamos precisar de muita ajuda, principalmente aqui do Portal Desacato. Podem entrar em contato com o nosso Instagram ali, a Vanessa, a Jaciara Machuga. Se digitar Jaciara Machuga, vocês vão me encontrar lá.
a Vanessa Zancanaro também, e nós podemos esclarecer aí, e já desde já eu agradeço e peço o apoio de todo mundo para que, de mãos dadas e corações, né, juntos, a gente possa levar adiante esse projeto tão importante. Agora é contigo, Vanessa. Então, também gostaria de agradecer, né, gostaria de reforçar que as mulheres, para se defender, né, em caso de violência, elas podem ligar para 180, está 24 horas disponível, né, existe um número de WhatsApp que elas podem salvar no celular, né, é uma assistente virtual chamada Pagu, é um número de Brasília, inclusive, eu posso passar, eu vou expor esse número também no meu Instagram, né? E existem as casas das mulheres brasileiras, que também podem recolher essas mulheres e prestar uma assistência inicial, né? Então, gostaria de agradecer e finalizar minha fala dizendo que a arte tem o poder de salvar e de transformar nossas vidas, né? Então, muito obrigada e vamos seguir com o nosso projeto Aurora. Obrigada pelo apoio. Com certeza, eu que agradeço a presença da Vanessa, da Jaciara, com certeza o Sérgio Honres estaria agradecendo vocês nesse momento. Uma ótima semana e a gente segue aqui com a programação. Antes da Thaís Lapa, a gente tem uma coluna agora em que a Thaís Lapa fala sobre o mundo do trabalho, mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre um seminário bem bacana que está vindo por aí.